Nossos prestimosos cumprimentos a todo o público, irmão, simpatizante da doutrina dos Espíritos, que acompanham as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Vamos iniciar com as preces e radiações. É este momento, meus irmãos, onde nós vamos doar todo o bem que temos no nosso coração. Vamos fazer que os nossos sentimentos sejam arremessados pelos pensamentos a todos os irmãos a quem iremos aqui no pensamento irradiar. Iniciamos assim esta jornada mental, essa caravana de luz ao qual seu dirigente é o Mestre Jesus. E vamos a todos os lares e rogar que esses lares sejam todos higienizados pela paz e pela esperança. Que sejam afastados discórdias, dissensões e valorizado neste momento a solidariedade. Vamos também, meus irmãos, pedir pelos irmãos que se encontram nos asilos, nas creches, as ruas, irmãos que, destituídos alguns de família, outros por necessidades, se encontram nesses estabelecimentos, que possam ser amparados e assistidos por todos aqueles que convivem com eles, porque Deus age e quer a ação nossa, a ação da caridade. Vamos aos hospitais do nosso estado, da nossa cidade Canoas, do nosso país, do mundo todo, por onde a humanidade passa por essa dura pandemia. Esta pandemia que traz, Senhor, a lição da humildade, a lição da caridade e da solidariedade. Que todos nós possamos ter essa releitura, que somos imortais, que os irmãos que partem estão sendo acolhidos carinhosamente pela espiritualidade. Vamos honrá-los com as nossas preces de gratidão a Deus, nosso Pai. E assim, meus irmãos, finalizamos pedindo por todos esses médicos e enfermeiros que trabalham na linha de frente desta pandemia, que têm essa missão de salvar vidas, que sejam a eles fortalecida sua fé neste momento e que a esperança possa brilhar no coração de todos. E que assim seja. Saudações, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a exposição da Casa Espírita Fraternidade, trazendo o tema de hoje, autoobsessão e autodesobsessão, a qual nos baseamos para as nossas reflexões no livro Encontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo, A Construção da Mente, por Walter Oliveira, Dias Felizes, do Af Stefanini, pelo Espírito Honório, Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, e do mesmo autor, A Imensidão dos Sentidos. Para nós trabalhar esse tema da autoobsessão e autodesobsessão, no livro Imensidão do Sentido, ele tem um capítulo todinho ali só sobre autoobsessão. E essa autoobsessão, ela pode se agravar também como agravante à obsessão. Porque a autoobsessão são influências da alma sobre si mesmo. Só que essas influências são negativas, são influências que nos paralisam na nossa caminhada. E como agravante pode surgir, maior casos, ou quase todos, a obsessão. E lá no livro Imensidão do Sentido, ele já nos coloca que a influência obsessiva da alma sobre si mesmo denomina-se autoobsessão. São influências nocivas de nós para nós mesmos. Há um verdadeiro campo de batalha em seu mundo interior. Então existem esses conflitos, como uma batalha no nosso mundo interior. Criações nossas.
provocando alterações de comportamentos físicos, emocionais e mentais. Principalmente o mental, onde é alimentado todos esses pensamentos que nos fazem paralisar na caminhada e muitas vezes nos levando a um estágio deprimente, pela qual muitos às vezes antecipam até mesmo a sua jornada terrena. Devido ao desgaste dessas energias, desse fluido vital tão necessário para o nosso bem-estar, a qual o nosso corpo trabalha incessantemente para manter todas as atividades de uma maneira harmoniosa. Então, esses pensamentos, como influências negativas, nós gastamos essas energias. A criatura passa a ser vítima do destino, vítima de si mesmo, vítima do destino, vítima de si mesmo. E tal é a intervenção na vida cotidiana e passiva que a envolve, que ela se julga imperfeita. Olha só o que nos vem por aí. Se julga imperfeita e impotente, ignorando a sua possibilidade de mudar ou utilizar seu livre-arbítrio. Então, já são situações onde a pessoa não acredita nela mesma, ignora o seu livre-arbítrio, as suas escolhas para as questões edificantes. Passividade. As principais características de uma pessoa passiva são dificuldade para tomar decisões, tem muita dificuldade na tomada de decisões, para assumir responsabilidades, executam pouco, ficam mais paralisadas, dificuldade para lidar com críticas e com o lado negativo da situação. Então são essas dificuldades, né? E muitas outras ainda. Cada caso é um caso, cada ser é um ser único, cada situação é única. Na na grande parte ou quase todas, há uma necessidade do auxílio através da terapia, para poder fortalecer a criatura as mudanças necessárias dos pensamentos nocivos contra si mesmo. E aí segue nos dizendo: aquele que se encontra em auto-obsessão experimenta um modo de viver complicado ou embaraçado. É como se estivesse numa verdadeira telha de aranha. Né? Uma verdadeira telha de aranha. Não consegue sair daquilo ali. Como se estivesse preso nessas situações. Tem dificuldade de analisar, discernir e sentir a vida como ela é. Uma grande dificuldade nesse sentido, de sentir a vida como ela é. Pois lhe falta a visão sistêmica da existência humana. É ver o cenário completo, analisando todos os agentes e situações que o compõem. Então tem essa dificuldade, essa falta dessa visão. Quanto mais ignoramos o processo das leis divinas, e aqui começa já também, quando eu falo da auto-obsessão, já vou também tocando na questão da autodesobsessão, que um dos pontos fundamentais é exatamente isso. Quanto mais ignoramos o processo das leis divinas, cultivando mágoa, culpa, crítica, baixa autoestima, ilusão, dependência e tantas outras coisas. Então, o primeiro processo para se iniciar, não digo o primeiro, mas um dos processos para se iniciar a autoobsessão é a busca, né, desse conhecimento das leis divinas. Conhecer a nossa realidade como espíritos imortais. Esse é o processo dessa busca desse conhecimento, já nos fortalecendo para fazer essa autodesobsessão, ou seja, o nosso campo mental que está cheio de pensamentos nocivos, começar a mandar novas mensagens, novos esclarecimentos para o nosso campo mental.
para que aos poucos vá eliminando todos esses processos negativos. É como se nós tivéssemos um jarro de água suja e todos os dias nós vamos botando um pouco de água limpa e vamos colocando água limpa e vamos colocando água limpa até que todo o jarro se torna uma água limpa. Ou seja, todos os nossos pensamentos negativos, conforme nós vamos botando pensamentos positivos, otimistas, em benefício de nós mesmos, é essa água limpa, nós vamos limpando e vamos nos fortalecer. Cultivando então mágoas, culpa, crítica, baixa autoestimas, mas estaremos semeando farpas magnéticas no campo emotivo e intoxicando por conta própria a nossa atividade mental. Prejudicamos o nosso campo mental, as nossas atividades mentais, do raciocínio. Ficamos no monodeísmo, ideias fixas, porém negativas, como um círculo que não sai, como falamos há pouco, como se estivesse preso numa telha de aranha. No livro Renovando Atitudes, tem um capítulo lá muito interessante. Velhas recordações, velhas doenças. Ele nos traz ali, trazemos muitos clichês, quer dizer, textos, imagens gravadas, impressos, ativadas no inconsciente profundo de nós mesmos. Então nós já tivemos muitas reencarnações e muitas coisas estão impressas nesse inconsciente. Alguns são velhas recordações danosas, herdadas nas mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências no passado distante. Então vejam, que nos traz que essas velhas recordações danosas, vêm de várias outras reencarnações ou na atual. Como nós poderíamos entender na atual? Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Numa criança, se nós começamos lá na sua infância, dizer que ela é burra, que ela não sabe fazer as coisas, que ela não é inteligente, botando esses pensamentos negativos, essa criança poderá se tornar um adulto com esse processo de autoobsessão das mensagens que foram transmitidas ainda na sua infância. Lembrando sempre que cada caso é um caso, cada ser é único. Tem crianças que poderão ter grandes problemas na vida adulta e tem aquelas que de repente também, pelo seu grau de entendimento de evolução, poderão não ter essas dificuldades, saber lidar com essas questões. Mas muitos podem ter já na infância arquivado nesse inconsciente essas questões de que não é capaz, que não tem condições e assim por diante. Então vejam quanto cuidado temos que ter com essas questões. Essas fontes emitem através do mecanismo psíquicos energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis registrados pela retina da própria alma. E realmente, às vezes, a pessoa não tem forças para sair disso. E aqui é que entra a busca da terapia, para tentar sair dessa situação. E nesses casos, as duas coisas são importantes, quando a coisa é muito agravante. Tanto a parte da ciência, muito importante, mas também, mais ainda, a parte espiritual. Tratamento espiritual. A busca desse conhecimento das leis divinas. A busca de saber que nós temos condições de vencer esses obstáculos. E é no aqui e agora. Cada encarnação é uma oportunidade para ir tirando esses bloqueios que estão arquivados. Às vezes há muitas e muitas existências, a qual precisamos buscar a reconstrução de nós mesmos. Vejam só,
Nós vimos no livro Renovando Atitudes, velhas recordações, velhas bênçãos. E olha o que o Afro Stefanino no livro Dias Felizes nos traz. Tem um capítulo lá que fala assim, ó, contra nós mesmos. Contra nós mesmos. O processo da rebeldia contra si mesmo, e aqui ele aprofunda, de uma certa maneira, de uma visão que muitos, às vezes, acham que não, que isso não é. Mas nós, como estudamos e sabemos que nós precisamos cuidar do nosso corpo, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, isso aqui se enquadra muito bem nessa agressão, nessa auto-obsessão, nos chamando muita atenção. Então, retornando, o processo de rebeldia contra si mesmo e contra Deus pode ser observado nas mais simples expressões do vício do tabaco, do álcool, das drogas lícitas, ilícitas, da maledicência, né, do isolamento egoísta. Então, essa autoagressão através, né, de todos esses alimentos que nós mandamos para o nosso corpo, mental e físico. E é isso que nos pede a autodesobsessão, impedir contra nós mesmos e ir a favor de nós mesmos, fazendo essas alterações, tentando vencer esses vícios mais grosseiros no momento, para que nós possamos ter uma vida realmente adequada com o nosso planejamento. Porque muitos retornam ao plano espiritual, devido a tudo isso, como suicidas indiretos. Não com a intenção, mas abreviando aquela quantidade, digamos assim, de energias que precisava para chegar até determinada idade a qual estava programado. Todo vigor de saúde, paz, harmonia e alegria convida a todo momento ao cultivo do amor e do trabalho edificante. Então aqui é o trabalho da autoobsessão e ir a favor de nós mesmos, né? O trabalho edificante. Mas a maioria prefere a autoagressão. E realmente, no mundo que nós vivemos hoje, a maioria prefere a autoagressão e autoabandono por simples capricho do ego. Simples capricho do ego. O Espiritismo é uma ciência, é uma das ciências morais na atualidade, que oferece aos indivíduos na Terra a possibilidade de entrarem em contato com novos padrões evolutivos. Então, realmente, a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, é um campo imenso para que a gente possa nos conhecer, para que a gente possa aprender, para que a gente possa sair desses quadros de autoobsessão, de autoagressão, e nos libertando das velhas recordações para não ter as velhas doenças. Abre o nosso campo para esse entendimento. É uma alavanca para o progresso da humanidade, que o orbe já está experimentando por direcionar a criatura para compreender a existência das leis morais. Compreender essa existência das leis morais como forças reais e concretas na vida dos filhos de Deus. Uma coisa concreta, real, essa busca dessas leis em nossas vidas. Ocupemo-nos em nos promover enquanto espíritos imortais e aproveitar a oportunidade, sempre aproveitando da melhor maneira possível. Aprendendo a agir a favor das leis morais da vida, pois, para aqueles que ainda permanecem contra si mesmo, então aproveitar isso, porque aqueles que permanecem ainda contra si mesmo, haverá prantos e ranger de dentes. São momentos assim que a gente para um pouquinho, que é para poder refletir sobre tudo isso. O que acontece hoje no nosso mundo? Não é prantos e ranger de dentes?
E o que causou esse prantos e ranger de dentes, senão o ser humano contra si mesmo? Nos seus pensamentos de derrotados, de não acreditar, de alimentar tantas coisas negativas, o autoagressão através de todos os vícios que existem, físicos, morais, comportamentais. No livro Construção da Mente, ele nos traz a educação nesse universo fabuloso de ideias que a doutrina espírita nos revela deve ampliar sua ação. Mais uma vez nos trazendo também nessa obra a doutrina espírita. A doutrina espírita. Compreendendo que a educação do espírito representa a educação da inteligência, do sentimento e da vontade. Então, a educação do espírito imortal é isso. A educação da inteligência, dos sentimentos e da vontade. Corresponde também à educação do pensamento em quantidade, ou seja, cada vez mais buscar o conhecimento em quantidade, sentimentos em qualidade e vontade em intensidade. Então, quanto mais buscar o conhecimento em quantidade, quanto mais trabalhar o nosso sentimento em qualidade, quanto mais botarmos essa intensidade na vontade. Mais um momento para profundas reflexões que a doutrina nos traz, nos esclarece, nos fortalece. No livro Reencontro com a Vida, nos traz o seguinte: a sintonia com os mensageiros da verdade propicia a libertação dos estigmas, que são as marcas negativas ancestrais, diluindo as sequelas do mal anterior vivenciado. Então, aqui mais uma vez, a autodesobsessão, nos trazendo essa maneira de nós nos aproximarmos a nossa sintonia com os mensageiros da verdade, com todos esses irmãos espirituais que trabalham incessantemente pelo bem de toda a humanidade. Procurar essa ligação para que nós possamos trabalhar o nosso mundo interior, as nossas dificuldades, os nossos conflitos nesse momento. Trabalhando as emoções que se enriquecem de aspirações nobres. Trabalhando dia após dia, modificando, mandando novas mensagens para o nosso campo mental, buscando o equilíbrio nos momentos difíceis, evitando tudo aquilo que pode nos trazer prejuízos dos mais variados, todos os tipos de vício, tentando eliminar da nossa caminhada. São momentos decisivos em nossas vidas. A autoconscientização. Também tem um capítulo no livro Reencontro com a Vida. A autoconscientização e a autoobsessão. Trabalhando então as emoções que se enriquecem de aspirações nobres e expressões de harmonia que constituem estímulos novos. Olha que importante isso. Construção desses estímulos novos ao avanço incessante no rumo da plenitude que poderá ser alcançada. Então pode ser alcançada. Aí entra aquelas 3 palavrinhas que nós falamos: a inteligência, quer dizer, o conhecimento em quantidade, os sentimentos e a vontade.
sentimentos em qualidade, a intensidade da nossa vontade para alcançar isso, que pode ser alcançado. Cumpre a todos, espíritos e criaturas humanas, o dever de sublimar a sintonia psíquica. Então, é um convite, né, a todos os espíritos e criaturas humanas, também os espíritos desencarnados, que nós hoje estamos no corpo físico, mas amanhã estaremos lá. Com todos os problemas que temos aqui, vamos nos deparar com eles, talvez até mais agravante, porque vamos ver a realidade de uma forma bem ampla. Cumpre então a todos, espíritos e criaturas humanas, o dever de sublimar a sintonia psíquica. Alcança-se as zonas nobres da espiritualidade a fim de desfrutarem de paz e real alegria de viver desde agora. Então, nos traz aqui bem profundo que nós podemos ter essa alegria já desde agora. Tudo é plantio. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se hoje estamos passando por todas essas dificuldades coletiva, a humanidade toda, foi o plantio que o ser humano fez. E é hora, então, de renovar esse terreno, de buscar essa sintonia, de buscar essas mudanças tão profundas para que nós possamos experimentar as alegrias desde agora. Nos conectar com o alto através da prece e leituras edificantes e do trabalho no bem. Então aqui é a autoobsessão. Estarmos em sintonia através da prece, leituras edificantes desses conhecimentos dessas leis morais, para que possamos exercitar, e como exercitar isso? A prática operante do bem. O bem para nós mesmos, para poder também transmitir esse bem a todos ao nosso redor. É uma busca que não podemos parar de buscar. Através da prece, através das leituras edificantes e o trabalho no bem. E se precisar de ajuda, também a medicina terrena. Então tem aqueles casos mais difíceis, onde a criatura não consegue se libertar, também buscar esse auxílio através do medicamento para se renovar, para se refortalecer, mas os dois são importantes, os dois processos de tratamento. Alguns conseguem, às vezes, através do esclarecimento, através das leituras, através de todo essas questões que nós temos hoje em grande quantidade através dos meios de comunicações. Muitos esclarecimentos, tanto da área médica, muitos médicos fazendo vídeos sobre as questões da saúde, o nosso organismo interno, como funciona, para que a gente possa valorizar essa máquina, a mais perfeita no universo, de acordo com as nossas necessidades no plano Terra. E que o espírito precisa desse veículo para poder evoluir, para poder trilhar o seu caminho nas novas moradas da casa do nosso Pai. Possamos nesse momento fazer essas reflexões, essa autoanálise, deixar de nos obsediar, buscando a nossa autodesobsessão através das coisas edificantes, através do exemplo do nosso Mestre Jesus. Que a paz esteja no coração de todos nós e que possamos seguir firmes, caminhando cada vez mais na busca desse autoconhecimento de nós mesmos, dos conhecimentos das leis divinas, para que possamos retornar à pátria espiritual com mais força, com mais ânimo, com mais esperança, para quando retornarmos, sermos bem mais diferentes de que agora, mas para melhor. Muita paz e harmonia para todos. Que assim seja.
Meus amados irmãos, após a exposição que aqui foi proferida, vamos todos nós agasalhar no coração toda essa paz que necessitamos, todo esse bem que precisamos, e vamos compartilhar com o próximo da nossa família, aos amigos, aos estranhos, a todos aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Vamos, meus irmãos, nesses momentos difíceis, vamos fortalecer a nossa fé nesse Pai de amor e de bondade, nesse Mestre Jesus, que nos traz, através do seu Evangelho de luz, o caminho para a felicidade. E que assim seja.